Boa noite a todos. Hoje a lição do livro Religião dos Espíritos chama-se Renascimento. E ela diz respeito à questão 69 do Livro dos Espíritos. A questão 69 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é invariável o número das reencarnações ou das encarnações para todos os espíritos. Os espíritos respondem que não. Porque aquele que caminha depressa foge a muitas provas. Todavia, o número das encarnações sucessivas é sempre um número muito grande, porque o progresso é quase infinito. Imaginemos o que é um progresso infinito. A gente não tem condições, ao menos no que diz respeito a pensar do ponto de vista filosófico ou mesmo na ciência, qual é o limite de um progresso. Filosoficamente, o que seria o limite do progresso que a gente poderia chegar? O que seria a perfeição? Nós não temos muita ideia, porque ultrapassa o nosso escopo. Mas Emmanuel desenvolve nesse texto do Renascimento algo muito aplicado ao nosso dia a dia. E vamos então ao texto de Emmanuel. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos como se retirassem de província infernal. Mas voltarão a ele em momento oportuno com lágrimas de tardio arrependimento para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos. Entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Emmanuel nos convida ao renascimento a cada instante. Renascimento que nós chamamos de reforma íntima, Allan Kardec chamou de transformação moral, e algo que é extremamente difícil
no cotidiano. Algo que nos leva a pensar e buscar em saídas mais fáceis, saídas em livros de autoajuda e que tem um componente pseudocientífico muito grande. É muito interessante quando nós buscamos livros de autoajuda e nós descobrimos, olha, determinado tipo de pensamento causa determinadas doenças. Se tornou muito frequente no movimento espírita, desde a década de 80, a psicologização de tudo em nossa vida. Ou seja, os nossos pensamentos produzem um mal muito grande como se fosse algo instantâneo. E como se fosse mais instantâneo e possível ainda a mudança, algo tipo um toque de mágica. Seguiu a esteira do que a gente vê em todo o mundo, onde livros que nos ensinam a pensar de uma forma diferente nos prometem uma felicidade muito grande. E não é isso que a gente vê no cotidiano. Eu vou trazer aqui hoje 2 estudos médicos, não com análise médica, mas as consequências desses estudos, a gente vai tentar fazer uma interpretação para que nós possamos desenvolver essa proposta de Emmanuel da importância da reforma íntima, e depois, com André Luiz e Allan Kardec, nós vamos tentar entender e compreender o quão difícil, mas o quão plausível é a mudança que nós devemos nos propor no dia de hoje. Como eu recebi uma mensagem do Thomas dizendo que as palestras devem se limitar no máximo a 45 minutos, eu vou correr um pouquinho. Então, o primeiro estudo é um estudo que analisa o efeito do estresse psicológico com doenças cardiovasculares. Esse autor, o Joel Dimsdale, ele faz pesquisas em meditação, o papel da meditação sobre a saúde. E esse é um estudo que foi publicado em 2008 e numa revista de muito prestígio, que é a revista da Associação Americana de Cardiologia. Ele faz uma revisão muito interessante em que analisa o papel do estresse na doença cardiovascular. E o que nós sabemos é que o estresse, ele leva a uma constante rememoração, e essa rememoração, ela gera outro estresse e amplifica o estresse, porque todas as vezes que nós voltamos, mesmo que seja imediatamente, ao fator que nos causou o estresse, e aqui é qualquer estresse, mas especificamente o estresse do cotidiano, o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho e o estresse em família, todas as vezes que nós rememoramos de uma forma distorcida. Não é exatamente aquele evento. As nossas memórias, elas nos pregam uma peça a cada vez que elas retornam. Não existe memória perfeita. Um estudo muito interessante sobre falsas memórias demonstra que nós somos capazes de distorcer a realidade todas as vezes que nós rememoramos a realidade. E isso, um fato acontecido, e isso é quase que de imediato. Um fato que foi marcante nos Estados Unidos foi a condenação de um homem inocente acusado de estupro. Uma mulher saiu de um restaurante e um Mustang cor azul a abordou, sequestrou-a e ela foi estuprada. A polícia buscou proprietários de Mustang azul naquela região e encontrou um homem. Mostrou então para ela a fotografia daquele homem. Ele não tinha qualquer antecedente criminal, mas ela foi categórica em reconhecê-lo como o autor do estupro. Depois de 9 meses na cadeia sendo julgado culpado,
O verdadeiro autor do estupro apareceu. Ele estuprou outra mulher em uma outra região dos Estados Unidos. Mas foi muito tarde para aquele homem, porque ele perdeu o casamento, perdeu seu emprego e ele morreu com um infarto fulminante aos 37 anos de idade. Foi vítima de uma falsa memória. Isso acontece no cotidiano todas as vezes que nós estamos sob situação de estresse. Nós, ao rememorarmos, nós distorcemos a realidade, porque somos induzidos a carregar na rememoração do fato de estresse nossos conteúdos, nossas frustrações, nossos traumas, nossos complexos. E todas as vezes, então, que fazemos esse círculo vicioso, nós amplificamos a situação. E aí o estresse tende a se perpetuar, provocando então a situação do chamado estresse crônico. Nesse artigo, o autor define estresse como sentir-se irritado, ansioso ou ter problemas de sono resultante de condições do trabalho ou de casa. Então, ele avaliou essas situações de estresse. O estresse marital, que é o estresse do casamento, e o estresse do trabalho. E o que ele descreve é que fatores irritantes do cotidiano levam a uma piora dos cuidados da própria saúde, como uma redução da atividade física e um aumento da tendência daqueles que fumam passam a fumar mais e os que têm por hábito a bebida passam a beber mais. Isso como consequência do estresse crônico, que rompe uma barreira de equilíbrio. A insatisfação no casamento, a insatisfação no trabalho. E há um aumento em 2,5 vezes na incidência de novos eventos cardiovasculares nos homens que apresentam um estresse crônico no trabalho. Porque isso aqui é um estudo que foi realizado em homens. Ou a pessoa que trabalha muito e tem uma pequena recompensa com o seu trabalho, a recompensa não é necessariamente financeira, mas é a satisfação, as condições de você se sentir recompensado no trabalho. Todas as vezes que essa relação não é muito boa, provoca estresse. E esse estresse aumentou, então, a doença cardiovascular em homens. Freud já dizia que a felicidade ocorre quando se tem prazer no amor e no trabalho, ou seja, em casa e no exercício da sua profissão. Nós nascemos para o trabalho. Allan Kardec, com os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, descrevem a lei do trabalho como uma lei natural. Ninguém nasceu para ficar quieto. Nós nascemos para o trabalho, para produzir. E a felicidade, Freud percebeu, decorre no prazer que se tem no trabalho e no amor. E por amor aqui, nós entendemos dos relacionamentos. Baseado nessa assertiva, a doutora Kátia Ortgomer, ainda bem que a foto está escura porque ela é feinha pra caramba, é uma pesquisadora sueca. Ela fez um estudo em que ela viu o estresse conjugal. O título do trabalho é o estresse conjugal piora o prognóstico em mulheres com doença coronariana. É o estudo de Estocolmo. É um estudo importante, foi publicado no ano de 2000. O que ela percebeu foi o seguinte, que o impacto do estresse com o casamento sobre a saúde cardiovascular em mulheres suecas leva a um aumento de 2,9 vezes no risco de um segundo infarto do miocárdio naquelas mulheres que já tinham problema cardiovascular. Ou seja, um relacionamento conjugal ruim, pelo menos é uma realidade para mulheres suecas, piora a saúde do coração. E outro estudo realizado com homens, mas não por essa pesquisadora, mas seguindo a mesma metodologia, mostrou que em homens também ocorre o mesmo problema, piora a saúde cardiovascular. O que é interessante é o efeito benéfico. Os homens que dizem ser amados, sentirem-se amados por suas esposas, têm uma redução
importante no risco de câncer de próstata e de doença cardiovascular, segundo um estudo israelense publicado também na década de 2000. E um dos pais dos estudos sobre o colesterol, a relação entre colesterol alto e doença cardiovascular, que é Johannes Groen, ele diz o seguinte: o que um homem faz quando é infeliz no trabalho e no casamento? Ele adquire uma lápide precocemente. Se nós não temos um equilíbrio de satisfação no trabalho e no casamento, nós deterioramos a nossa saúde. Um outro tipo de estresse que o Dimsdale avaliou foi o estresse por discriminação, qualquer tipo, discriminação racial, seja ela o bullying, discriminação religiosa, discriminação, às vezes, por uma opção de time de futebol, orientação sexual, qualquer tipo de discriminação leva a uma piora da saúde cardiovascular por aumentar os níveis de estresse. E isso tanto é uma realidade para os afro-americanos, os negros americanos, como para os brancos também americanos. Quanto maior se percebe que há discriminação, maior a incidência de hipertensão arterial decorrente desse estresse. Então, o que nós vemos é que no cotidiano as nossas frustrações, elas impactam muito a nossa saúde. E o que é interessante é que o Dimsdale aproveitou e colocou um estudo dele, em que ele mostra o papel da meditação sobre a frequência cardíaca, e ele então pegou um grupo colocou esse grupo para meditar e infundiu na veia uma substância chamada fenilefrina, que faz com que o coração acelere. E enquanto esse grupo estava meditando, aqui ele faz a injeção e, na verdade, ele faz a injeção aqui, e a frequência sobe, mas o grupo começa a meditar e a frequência cardíaca cai de um modo significativo, mostrando então que determinados tipos de comportamento e principalmente os efeitos da meditação são benéficos para a saúde cardiovascular. O que esse estudo tem a ver com a proposta de Emmanuel quando ele fala em renascimento? Os fatores irritativos do dia a dia, eles decorrem muito da forma como nós criamos expectativas e como nós encaramos a realidade. Quanto mais apegados nós somos a mantras como sucesso profissional, sucesso financeiro, conquistas financeiras, conquistas econômicas, conquistas materiais, quanto mais apegados somos a esses valores, mais passíveis de estresse nós somos. Quanto maior a minha exigência na competitividade no trabalho, ou mesmo em casa, mais passível a estresse eu me coloco. Por quê? Porque a forma como eu encaro a realidade, como eu encaro o mundo, ela está centrada em valores que decididamente não são os valores da alma. É algo estranho quando nós vemos estudos como esse de meditação, porque quando nós pegamos grupos de meditadores e olhamos estudos realizados com eles, quem são essas pessoas que fazem meditação e demonstram bons resultados nos estudos? São as pessoas do cotidiano? Não. São pessoas que têm valores morais diferenciados. Não que fazer meditação nos eleve moralmente, mas aqueles que conseguem um nível de meditação e de desprendimento grande a ponto de interferirem no estudo, são pessoas que têm uma visão de mundo diferenciada. Um estudo americano que foi publicado recentemente,
e que está servindo de base para um protocolo de pesquisa que estamos pensando em desenvolver junto com a doutora Sônia Dói, que é de uma universidade americana, demonstrou o seguinte: um americano que pesquisa fatores inflamatórios, essas pesquisas de fatores inflamatórios, ele olha o lixo do DNA. Todas as vezes que o DNA é ativado, ele, para ser lido, precisa de uma molécula especial, que é o RNA. RNA mensageiro, transportador, vocês lembram de biologia. Uma vez que esse RNA é produzido, ele é eliminado. E você pode recuperá-lo tanto no sangue quanto na urina. Dosando o RNA de substâncias inflamatórias, ou seja, o organismo produziu substâncias inflamatórias, em grupos de pessoas que faziam meditação comparados com pessoas que não faziam meditação, um trabalho chinês, então, demonstrou que aqueles adeptos à meditação tinham uma produção reduzida desse RNA mensageiro de substâncias inflamatórias. Pois bem, esse americano, que foi quem descreveu a técnica, ele leu o artigo e ficou intrigado. E ele, então, fez um desenho de estudo muito interessante, em que, eu podia ter trazido os resultados, em que ele pegou um grupo controle que nunca meditou, um grupo de meditadores avançados e um grupo de pessoas que se dispuseram a aprender meditação. Pois bem, o que ele demonstrou então foi que, naquele grupo que nunca meditou, é o grupo controle, tinha uma produção elevada dessas substâncias inflamatórias, dessas citoquinas inflamatórias. No grupo de meditação avançada, a produção era reduzida. E no grupo que aprendeu a meditar, eles partiram de uma produção alta para, no estágio avançado de meditação, uma produção reduzida dessas substâncias anti-inflamatórias. E muito mais do que isso, ele demonstrou que naquelas pessoas que aprenderam a meditar, a visão de mundo deles modificou. É algo interessante que ocorre naquelas pessoas que sofrem experiência de quase morte. 80% delas descrevem uma autotransformação, uma mudança na forma como encaram o mundo. O que é interessante é que essas pessoas que passaram por experiência de quase morte, elas estão mais expostas a uma parada cardíaca fatal. Afinal de contas, já estiveram mortas antes, clinicamente. Mas a qualidade de vida dessas pessoas, os estudos demonstram que é muito melhor do que quando comparados ao período anterior à experiência de quase morte. O outro estudo, e aqui a gente vai mostrar mais rapidamente, mostra o bem-estar psicológico, a saúde e o envelhecimento. Baseado numa pesquisa do Instituto Gallup em 2011, que demonstrou uma relação em todo o mundo, eu vou mostrar esses resultados em um slide. Os autores, eles perceberam que existe uma relação direta entre bem-estar psicológico e saúde, com o impacto mais importante entre as pessoas mais velhas. E isso que era para ser algo universal, não ocorre em todo o mundo. Então, está bem pequenininha a letra. A escada de Cantril, e aqui a gente está vendo entre os países de língua inglesa e aqui a nossa realidade, que é a América Latina e Caribe. A escala de Cantril é uma escala de otimismo e de perspectiva de felicidade futura. É uma escala que vai de 8 a 10, nos valores mais altos, e de 0 a 5 nos valores mais baixos. De 5,1 até 7,9 são os valores intermediários. Mas na escala de Cantril, o que os autores perceberam, a partir dessa pesquisa do Instituto Gallup, e eles conduziram então um grupo para comparar, em vermelhinho sólido são as mulheres e
a linha pontilhada são os homens, que nos países de língua inglesa, geralmente os países ricos, e nesses países inclui-se a Nova Zelândia, que há 40 anos atrás estava no mesmo nível do Brasil e hoje está infinitamente à frente do Brasil em qualidade de vida, existe uma curva no formato de U. No pico mais alto da produção, entre os 30 e 40 anos de idade, existe uma piora na escada de Cantril, mas uma melhora significativa a partir dos 40 anos, ou seja, a qualidade de vida melhora com o envelhecimento nos países mais ricos. A perspectiva de uma vida melhor, melhora. E olha aqui a nossa realidade, a tendência é piorar cada vez mais. Quando se analisa aborrecimento, nós vemos que a tendência é diminuir. Em nosso país, a tendência é aumentar, tanto para homens quanto para mulheres. A infelicidade, a pessoa não se sente feliz. Existe uma tendência entre homens de aumentar a infelicidade, mas entre mulheres de países de língua inglesa e ricos, existe uma diminuição dessa infelicidade, enquanto no nosso país e nos países da América Latina a tendência é crescente. A única escala que é mais comparável é a escala de dor, a de raiva, que é quase igual, e de estresse, que há uma diminuição muito acentuada nos países de língua inglesa e mais ricos, enquanto que a nossa não é pronunciada, é uma curva quase chata, quase plana. E nós vivemos, é bem verdade, que esse tipo de escala, e quando se fala em felicidade, se mede dinheiro. Essa pesquisa do Instituto Gallup, ela foi encomendada por ministérios de economia dos países da Comunidade Europeia. E foi realizada no mundo inteiro. Então, valores financeiros contam muito. Mas o que a gente vê é que o que nós estamos produzindo de realidade e de futuro imediato é um nível de preocupação grande e crescente, independente da idade. Por isso, mais uma vez, a nossa realidade hoje, ela é um tanto distinta daquilo que nós pregamos. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O que nós temos feito para nos inserirmos, enquanto brasileiros, no coração do mundo e na pátria do Evangelho? A proposta de Emmanuel e a proposta da doutrina espírita é uma proposta de reforma íntima. E como eu disse no início, essa reforma íntima não se dá de um modo imediato. Não é como nos livros de autoajuda, em que a gente lê e diz: eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar a minha saúde. Se eu penso de uma forma positiva, eu estou mudando tudo. Só que o que a gente chama de pensar são palavras que nós repetimos constantemente na nossa mente. E o pensar é algo mais profundo. O pensar engloba uma mudança íntima, uma mudança de disposição, chamada transformação moral. E André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai dizer: todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo dela escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nós não estamos vinculados a um padrão de pensamento que surgiu nessa reencarnação. O nosso padrão de pensamento dessa reencarnação, ele veio já com uma base de reencarnações precedentes. Foi construído durante o nosso processo de concepção, quando nós escolhemos os nossos familiares, e no nosso processo de criação. E continua quando nós adotamos ou não um momento de ruptura, se esse padrão de pensamento não é bom, ou de continuidade, se esse padrão de pensamento é
equilibrado. Então nós somos senhores de nossas criações e respondemos com a parcela de felicidade ou de infelicidade. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, na segunda parte, André Luiz vai dizer o seguinte: toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Ou seja, quando se dá uma queda moral? Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele diz que o processo de obsessão, ele segue duas etapas. Primeiro você tem um estremecimento e depois você tem um arrastamento. Nessa fase inicial, você pode errar, você pode ser induzido ou se induzir ou se permitir a cometer um deslize. Aí, o seu anjo da guarda fica te alertando. E você tem a opção de seguir adiante com aquele padrão de pensamento ou retornar ao seu padrão original. Se você segue adiante, os nossos guias espirituais não podem fazer mais nada. E nós ficamos à mercê daqueles que se sintonizam com aquele padrão de pensamento que nós escolhemos, e aí tem a queda. Nós somos arrastados, geralmente por nossas tendências. Se nós resistirmos bravamente, mesmo depois de ter ocorrido um estremecimento, nós conseguimos ter, mais adiante, um crescimento. Mas se nós somos arrastados, nós geramos um reflexo imediato no nosso perispírito e também no nosso corpo físico. Agora, o texto é um tanto longo, vai ocupar alguns slides, mas é muito interessante. Está praticamente todo o capítulo 20 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, em que fala sobre invasão bacteriana. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas por nós mesmos nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos. Tecido fisiopsicossomático é perispírito, corpo físico, que nos constitui um veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Ou seja, as depressões que André Luiz está dizendo aqui não é o humor depressivo, mas são as rupturas no pensamento equilibrado. Verificada a disfunção, toda zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo, muitas vezes, em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou ajugular-lhe a expansão. Parece algo meio complicado, dizendo que toda doença tem origem bacteriana, seria doença infecciosa. Atualmente trabalha-se com a postulação, sabe-se que nós temos, a quantidade de bactérias que existem em nosso organismo é maior do que a nossa quantidade de células. O DNA das bactérias que está no nosso organismo é infinitamente, se a gente for somar a carga de DNA das bactérias e das nossas células, elas ganham e muito, mesmo tendo uma carga genética menor do que a nossa, pelo volume que tem. E postula-se que muitas doenças, mesmo as autoimunes e as doenças crônicas, elas surgem facilitadas por um desequilíbrio do nosso microbioma, que são as bactérias que habitam o nosso organismo. Então André Luiz não estava de todo errado quando ele fala aqui na invasão microbiana. Desarticulado, pois,
o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nessa doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares, entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação, no início, obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioletas em aplicações impróprias. Para um raio gama ou qualquer exposição mutagênica causar câncer, essa exposição tem que ser prolongada. A mesma coisa o pensamento. O pensamento, para ele causar desarmonia, tem que ser prolongado. Tem que ser um padrão de pensamento que aí sim provoca doença e desarmonia. Bem como a mudança não se opera de um modo imediato. A gente consegue mudanças de padrão de comportamento refletindo sobre a saúde, desde que nós façamos uma análise profunda e radical. A simples mudança superficial não leva ao efeito pretendido. Continua então André Luiz. Emerge então a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam, incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Ou seja, ninguém precisa adoecer para se corrigir. Nós podemos mudar o nosso padrão mental nos afiliando imediatamente à prática do bem, à prática da caridade, sem qualquer interesse secundário. Existe uma fundação nos Estados Unidos, chamada Fundação Schwartz. Essa fundação só existe porque o Sr. Schwartz, um milionário americano, morreu de câncer. E ele percebeu que entre aqueles, antes de morrer ele havia percebido, que entre aqueles que recebiam tratamento, e mesmo os que não recebiam, o que mais marcava era a falta de esperança que os relatórios médicos traziam. E essa Fundação Schwartz, ela existe, é uma fundação gerida por médicos, existe com o objetivo de estimular a publicação de fatos que gerem esperança nos pacientes com câncer. E o que é muito interessante é que existem relatos, a partir então da iniciativa dessa fundação, de pessoas que descrevem como a esperança mudou o curso da doença. E a esperança nasce no relato desses pacientes e que são publicados pela Fundação Schwartz. A esperança nasce do olhar em relação ao outro, não em relação a si mesmo. Existe então o relato de uma paciente que tem uma história, ela está viva ainda, de câncer de ovário recorrente, e o que se sabe é que uma vez que o câncer de ovário ele recidiva, a esperança de cura é muito pequena. Essa paciente já está viva há mais de 12 anos e
os médicos que a atenderam só entendem como motivo dela estar viva a esperança que ela mantém. E a esperança que ela mantém, ela surgiu ao olhar outras pessoas na mesma condição e tentar fazer por essas outras pessoas algo que poderia ser benéfico para ela mesma. Do mesmo modo, o Dr. Bernd Spiegel, da Harvard University, ele percebeu que em mulheres com câncer de mama em fase terminal, o auxílio mútuo em grupos de terapia de grupo, mas onde há um desenvolvimento de um conhecimento profundo do outro e um auxílio mútuo entre as mulheres desse grupo, o índice de mortalidade entre elas foi muito menor do que comparado aos grupos de mulheres com câncer de mama no mesmo estágio que não participaram desse tipo de grupo de suporte. Isso levou então ao desenvolvimento de vários grupos de suporte a pacientes com câncer de mama. A mesma coisa, o Dr. Carl Simonton, que fazia pesquisa originalmente em endocrinologia do câncer, endocrinologia oncológica, e ele percebeu que algumas mulheres tinham um comportamento tumoral menos invasivo, também câncer de mama. O que elas tinham de diferente? Elas conversavam com o próprio organismo e compreendiam que as células malignas, elas se reproduziam por fragilidade. E a fragilidade era um reflexo da própria insegurança delas. E passaram então também a se auxiliar umas às outras. E o Carl Simonton criou a Simonton Therapy, que é uma técnica onde as mulheres conversam com as próprias células, mas também estão inseridas em um grupo de auxílio, um auxílio mútuo ou auxílio a terceiros. Então é o que André Luiz fala, né? O bem constante gera o bem constante. E conclui então André Luiz: ampara aos outros que cria ampara a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observadas, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Allan Kardec, então, para encerrar, na Revista Espírita de janeiro de 1869, num texto sobre as envenenadoras de Marseille, ele diz: o Espiritismo só reconhece como adeptos os que põem em prática os seus ensinamentos, isto é, que trabalham a sua própria melhora moral, porque é o sinal característico do verdadeiro espírita. Não é mais responsável pelos atos daqueles a quem agrada dizer-se espíritas do que a verdadeira ciência pelo charlatanismo dos escamoteadores, que se intitulam professores de física, nem a sã religião pelos abusos cometidos em seu nome. Só é espírita aquele que se esforça pela sua transformação moral. Esse é o papel do espiritismo. Não é espírita porque está na novela, está na moda, geralmente pegou a onda do New Age que começou na década de 70 e continua até hoje. Ser espírita é um compromisso contínuo com a própria transformação moral. E para encerrar, gostaria de fazer um convite para que todos possam participar do Medinesp 2015, acessando o site www.medinesp2015.com.br. Você será direcionado ao site de inscrição do maior evento de medicina e espiritualidade que nós temos na Terra. E é um grande congresso de medicina e espiritismo. É o que o espiritismo pode acrescentar à sua saúde e o que a medicina pode aprender com o espiritismo. A gente vai ter mais de 100 expositores, vai ser em Goiânia. As inscrições estão abertas, é acessível a todo o público, não é um congresso médico, ao contrário, o Medinesp é um congresso para o público espírita.
A parte específica do profissional de saúde é um seminário internacional de medicina e espiritualidade, que vai ocorrer durante o Mednesp. E as inscrições estão abertas e a gente fixou o preço em R$ 170, tirando aqui o custo mais alto, em solidariedade aos protestos do dia de hoje, em que a inflação está acabando com o povo brasileiro. Então, eu espero que todos possam, e que tenham oportunidade, possam participar do Mednesp, de 3 a 6 de junho, durante o Corpus Christi, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Que Jesus, então, nos abençoe.